Mortes de motociclistas são maioria em Campinas. Esse é um dado, infelizmente, que nós nos acostumamos a trazer aqui. A gente não gostaria disso, mas é uma realidade hoje, não só aqui em Campinas, como no estado e também no Brasil todo. Sobre esse assunto, a gente conversa com Creso Peixoto, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Seja bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da CBN sobre esse assunto que é muito importante. Sem dúvida, professor, a gente que agradece. Campinas registrou, para a gente trazer um dado atualizado, 14 mortes no trânsito no mês de julho, sendo que a maioria, 8, foi de motociclistas. Esses dados comprovam uma realidade, infelizmente, como eu disse, já muito conhecida. O que explica esses números altos, professor? Bom, na realidade, em primeiro lugar, é importante analisar o peso do veículo e, no caso, aí, o número de mortes em índices técnicos, né? Então, para ser mais objetivo, a análise técnica é o índice de morte, o índice de feridos e índice de acidentes, né? Ou seja, é o número de eventos onde a gente divide pela extensão de vias. Essa extensão na região de Campinas, isso está praticamente estável nos últimos anos. O período de tempo pode ser ano a ano, então isso também nós vamos deixar um pouco de lado. E, é claro, volume de tráfego, né? E aí tem uma influência muito forte que existe até hoje, nesses últimos 2 anos, sabemos, é a pandemia. Afinal de contas, com a pandemia, lá no ano passado, nós tivemos uma retração violenta no trânsito e ficou um pouco aparente, né? Nossa, está morrendo menos gente no trânsito, né? Mas é aquela velha história, se você tem menos trânsito, considerando a continuidade do modo de conduzir as motocicletas e os carros também, não vamos deixar de lado também, é claro que houve uma diminuição inicialmente. Agora esses números aumentaram e é essa a questão que nós temos que ver. O que está acontecendo hoje? Os fatores, eles têm que ser vistos do passado, presente e futuro. Então, para ser bem objetivo, né? No caso do passado, a cultura da velocidade. Afinal de contas, a motocicleta sempre deu aquele caráter, né, do jovem, velocidade, abriu o gás da aceleração, né? Por isso que nós temos que ter um código de trânsito à altura para coibir os excessos. Vamos ser um pouquinho mais objetivos quanto a isso, né? Afinal de contas, o código andou tendo, desde meados da década passada para hoje, algumas liberdades a mais que não são bem-vindas, e isso é opinião mundial. Mas então, voltando aí à questão campineira, o que acontece? Afinal de contas, as entregas aumentaram. A venda desse veículo, que é mais barato, aumentou também. E existe aquela cultura, que é do passado para hoje, que na entrega, quem ganha por viagem quer fazer mais viagem, né, Leandro? E aí, o que acontece? Ele vai correr, e não raro, tem aquele que chega para ele, e aí, não, vamos chamar ele, fosse Joãozinho, né? E aí, Joãozinho, você é bom nisso aí, vai lá, entrega rapidinho. Isso é quase que uma indução à morte, né? Então isso é muito sério. Então esse quadro vamos lá, fechando, que nós temos o número de motos crescente, o valor é baixo, nós temos a entrega, e além disso, nós temos um menor número de veículos que do ano passado para cá voltou a aumentar. Só que a sensação do motociclista é dele manter a velocidade das entregas como estava no ano passado, só que com mais veículos ele vai costurar mais, expressão comum, muito conhecida, e isso ele se expõe mais. E os movimentos laterais, eles são indutores também a uma perda de percepção a respeito da estabilidade. É mais provável que ele caia. E sendo mais provável que ele caia, é mais provável que ele tenha um impacto com outro veículo, e infelizmente. A motocicleta, sabe, Leandro, ela passa por uma análise que é muito crítica, as 2 colisões contra as 3 colisões do carro. Só deixando claro que eu uso muito isso, que é importante para se entender. Carro, bateu o carro, então tem a primeira colisão, o carro bateu num obstáculo. Segunda colisão, quem está dentro do carro contra o carro. Aí vem o cinto para proteger. E o resíduo de energia, na quantidade de energia em função da velocidade, que vai para o cérebro, né? Isso é seríssimo, né? Aí é o que fica nessa terceira colisão. No caso da moto, não, você só tem 2 colisões. É a moto contra o obstáculo, o cidadão ele vai para frente, e não raro nós já temos um capacete velho que protege menos e o excesso da velocidade. Quer dizer, está bem traçado aí um cenário muito negativo, não, Leandro? Sem dúvida, professor.
Professor, sob o ponto de vista das leis de trânsito ou das sinalizações viárias, por exemplo, algo poderia ser feito a curto ou médio prazo? Sem dúvida, Stephanie. Afinal de contas, em primeiro, está mais do que na hora que não somente nós, como técnicos, como pesquisadores, que nós venhamos a trazer para a população as informações de que as liberdades que surgiram no código, elas são negativas. É claro que muita gente pensa, não, esse aí está defendendo multa, quer enfiar a mão no meu bolso tirar dinheiro, na indústria da multa, não. Quando um radar é colocado em uma avenida que tem mais acidentes, nós temos a minimização daquele ponto como local que convirjam acidentes. Isso é favorável. Agora, avisando bem, como você perguntou, com uma boa sinalização mostrando que, olha, algo do tipo, né? Não corre não, hein? Se você correr, você vai tomar uma multa. E a multa é bem melhor, temos que analisar isso, do que aquela inversão de fatos da questão natural do ser humano. Pai e mãe carregando alça de caixão. É muito severo, mas eu acho que tem que ser colocado dessa forma também, né? E não raro é o jovem que está sofrendo isso. Então, a sinalização nas cidades tem sido boa, razoável a boa, né? E acho que entendo que na região de Campinas, ela também está se mostrando boa, mas nós precisamos voltar a endurecer o código, ou seja, com aviso para que ele possa saber, algo do tipo, ô meu amigo, não corre não, hein? Não beba não usa droga não. Quando se fala em usar droga, isso é estatístico, afinal de contas, sim, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, se observou uma porcentagem alta, 1/4, se não me falha a memória, que chegava lá depois de um acidente sob poder de álcool, e não raro álcool em excesso ou drogas. Isso também tem que ser uma política nacional. Quer dizer, transcende o próprio Código de Trânsito e nos exige a refletir para salvar a vida. E ainda tem um problema cultural também, né, Stephanie? Exatamente, professor. Bom, professor, a gente pode atribuir então esses números também, né, à má conduta desses motociclistas ou também dos demais condutores, né? O senhor elencou aí algumas coisas, a questão da pessoa ser jovem, a questão da cultura da velocidade, tem a questão também da bebida alcoólica, aos fins de semana esses acidentes infelizmente são muito comuns. Sim, perfeito. Agora, não sejamos só negativos ao fim de analisar o que está acontecendo e observar até uma desgraça social que vem junto quanto a isso. Vamos ver o que deve acontecer. Afinal de contas, já está ocorrendo um fator muito positivo. Afinal de contas, se nós sabemos que trocar o carro a combustão por um carro elétrico, né, isso é muito conhecido, isso é fundamental, mas vai levar tempo, porque hoje, quem de nós três aqui, os nossos ouvintes que têm condição e realmente querem gastar aquela quantidade de dinheiro para comprar um carro elétrico? Portanto, viremos a página, não virar a página no sentido de não fazer, mas para o modo motocicleta. E a motocicleta elétrica já está aí. E ela traz grandes avanços, não é só porque ela é mais sustentável, que ela é elétrica. Já notaram? Leandro e Stephanie, vocês veem a moto elétrica, vocês não escutam a moto elétrica, quando muito um pouco de ruído em cima do pavimento. Ela tira já uma grande parte sensorial que dá a condução da emoção, que é o ruído. E, por sinal, muito morador já vai começar a perceber, com a evolução de motos elétricas, diminuição de ruído também, né? E isso, então, mostra aquilo que eu gosto de chamar de slow drive, né? Mania de falar umas palavrinhas em inglês, né? Mas são muito comuns essas expressões. O guiar lentamente. E é isso que nós precisamos. Eu acho que vai haver uma mudança cultural considerável nos próximos anos. Nós vamos salvar mais vida, não só desses jovens de menos de 20 anos, como também alguns jovens, né? A gente buscar em filmes antigos, Hells Angels, né? Que são jovens que têm até mais idade que eu tenho, né? Afinal de contas, controle, um código de trânsito mais severo, boa sinalização, cultura adequada e escola, né? Para dar, é lógico, a formação para entender a questão de física. Ninguém para em 1 metro uma motocicleta, não é, Leandro?
Exato, exatamente, professor. E olha, eu trouxe os dados de julho, né, pra gente começar esse papo, né, falei daquelas 14 mortes no trânsito, sendo 8 de motociclistas, trazendo agora no acumulado do ano, são 79 mortes ao todo no trânsito, isso até o final de julho, né, sendo 38 de motociclistas. As mortes de motociclistas correspondem então a 48,1% do total, o maior percentual desde o início do Infociga em 2015. Então a gente está numa crescente, tudo isso é gravado por esse cenário que o senhor trouxe pra gente, né, professor? Tá aqui os números comprovando isso. Sim, e agora quanto ao Infociga, ele é muito bom porque ele é simples, ele não é muito técnico, mas eu aconselharia inclusive aos gestores para oferecer inclusive informações para aculturar em termos de índices, né? Eu sei que é um pouquinho mais difícil explicar índices, né? Mas nós temos que analisar em termos de índice. E você colocou, Leandro, aí até a Stephanie também colocou com as outras informações antes, aquilo que é importante. Afinal de contas, se congelarmos extensão de vias, período de análise, né? E também analisarmos apenas o crescimento de tráfego, está aí o crescimento de número de mortos, de acidentes graves desse veículo. Portanto, é o mais do que suficiente para que nós, tecnicamente, não somente o leigo, através das informações que tem no Infocível, né, tá? Para poder entender que o momento é muito severo, exige uma tomada de posição. Será que não está na hora também da gente repensar uma lei que abrandou a troca até do capacete? Porque o capacete tem vida útil, né? Se a pintura da nossa casa, se a gente abandonar, ela vai ficando muito feia, parece um desleixo total do dono da casa, né? Imagina então a proteção da cabeça da pessoa, né? Que se algo até tão considerado algo sagrado em algumas culturas orientais, se você tocar na cabeça aí você está cometendo uma falta muito séria. Que tal a gente proteger mais a cabeça dos jovens, né? Com tudo isso que a gente comentou e ainda com capacetes melhores. E tem que ter uma fiscalização severa também. Agora, só fiscalizar também não adianta. Tem que ter fiscalização e informação. Cadê o dinheiro para tudo isso? Artigo 320 do Código, eu sempre lembro, né? Que só serve para fiscalização, aí para engenharia de tráfego e educação. Não pode gastar esse dinheiro para mais nada, Leandro. Professor Creso Peixoto, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, muito obrigada por esse papo, por trazer essa conscientização aqui para os nossos ouvintes. Um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, Stephanie, a você, Leandro, e todos os ouvintes da CBN. Uma grande satisfação a gente poder trazer um pouquinho das nossas pesquisas aí e compartilhar com a sociedade, não apenas campineira. Uma ótima tarde a todos, obrigado. Boa tarde, até a próxima.